Boa noite, galera. Aqui é o Lander do CasaCast. Eu estou aqui com meu amigo Wesley. Fala, Wesley. Fala aí, Lander. Estamos aí mais um episódio do CadaCast com mais um assunto para trazer para vocês aí, pessoal. E vamos que vamos. E hoje vamos falar um pouco sobre o caso daquele feminicídio que aconteceu entre os policiais lá, acho que em São Paulo, né, se me falha a memória. E trocar um pouco essa ideia aí, Lander. A gente vai falar de feminicídio no geral, né? Na verdade, em 2026 aí aumentou em muito, é muito machão, muito machista, achando que é dono da esposa, da namorada, da ex. E esse movimento Red Pill aí, que é essa porcaria de movimento Red Pill, fora os outros movimentos que machistas aí que acreditam que são donos das mulheres. Me diz uma coisa, o que tu sabes sobre esse caso que tu falaste do policial aí? Cara, esse caso tá bem complicado ainda, né? Porque tem bastante gente envolvida nisso aí, pelo que a gente tá vendo. Fora o caso tudo que aconteceu e ainda está sendo julgado, que ele tentou ainda fazer como se fosse um suicídio, vamos dizer assim, como se a mulher tivesse se matado e tentou modificar todo o cenário. Aí eu estava fazendo umas pesquisas aqui, eu vi que no momento tem um desembargador que apareceu no momento, que está sendo investigado. Investigado não, mas vai ser meio que. Meio que está sendo investigado, vamos dizer assim. Porque ele acabou aparecendo também no momento. Ele foi citado, por exemplo, digamos Isso. assim, foi citado algum no inquérito? Não, ele não foi nem citado, foi porque a partir do momento que aconteceu todo o fato e ele ficou sabendo, esse desembargador ele apareceu no local. Porque ele alegou se. Que ele alegou que não foi porque. Não como desembargador. Ele está alegando que ele foi lá como sendo amigo do tenente, né? Acho que é tenente coronel, se não É, me falha a tenente memória. coronel. Então ele acabou aparecendo lá e isso também está provocando um pouco desse atrito também. Um burburinho, né? Digamos Isso, assim. fora que parece também outros policiais femininos que apareceram também no momento, também que eu fiquei sabendo, que parece que o próprio tenente acionou essas mulheres também para poder meio que ajudar todo o fato ali também. Uhum. É, o que eu vi foi que, primeiro, ele desrespeitou os outros policiais militares que chegaram na casa para ver a Sim. ocorrência. Segundo, que ele disse, ele tentou dar a carteirada, usar a patente dele, dizendo que ele ia tomar um banho e o PM disse que não poderia por causa de alguma eventual prova nas mãos, Aham. de repente pólvora, resquício de pólvora, e ele disse que ele ia tomar banho porque ele queria tomar banho, que ele que mandava, que ele queria tomar banho. Mas isso é só mais um caso que não é isolado, muita gente diz que é isolado. Infelizmente, a polícia, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, é de todo lugar, mas Rio de Janeiro e São Paulo é muito referência negativa em cima disso. É muita gente, muito policial, é muita gente envolvida nessa situação de feminicídio que deixa a gente muito preocupado, deixa a gente alarmado. Só que tem muita gente que tenta normalizar, dizendo que é caso isolado, dizendo que É aconteceu, sempre isso, né? ele. Sempre o que aconteceu, sempre tem aquela história que o pessoal sempre fala também, que briga de marido e mulher não se mete a colher, aí sempre tem isso, sempre tem aquela pessoa que sempre tá tentando tapar o sol com a peneira, né? Nunca dá tanta atenção ao que vem acontecendo, né? Porque a gente partindo, vamos supor assim, a gente partindo no caso, a gente tá falando sobre o feminicídio, a gente partindo pelo caso que eu te mandei até pouco tempo atrás, sobre a mulher que ela foi, a moça da igreja que ela foi agredida, que ela foi até nas redes sociais para poder se manifestar. E eu tava fazendo as pesquisas aqui, eu tava vendo que lá em 2024, mais ou menos, ela já tinha sido agredida por ele. Ela já tinha feito uma denúncia agredida por ele. Ou seja, assim, se acontece da primeira vez, gente, se deu a brecha da primeira vez,
você tem que tomar uma providência, porque senão ele vai fazer de novo. Na verdade, E nem lembrando deveria que esse cara. acontecer, mas se acontece, já acabou. Mas se acontece, acabou o respeito, acabou Acabou. a sinceridade, acabou o relacionamento. As pessoas não entendem. Um dos problemas que eu vejo muito é que muita mulher ela se torna dependente do marido e ela não tem para onde ir, não tem para quem apelar quando acontece esse tipo de violência doméstica. Eu tenho uns dados aqui que eu separei. Olha, os dados divulgados em 2026 indicam que o Brasil enfrenta um cenário crítico de violência contra a mulher. São recordes de feminicídios registrados. A situação caracterizada como uma epidemia de assassinatos. Isso aí é uma omissão do Estado. Isso aí é uma omissão do Estado. Não é do governo federal, são dos governos estaduais, entendeu? São Paulo é líder, disparado. Se não é policial militar agredindo adolescente na escola, como aconteceu ontem, é policial militar matando outra policial, que era a esposa, e ela disse que estava se separando, ela estava praticamente separada dele, quer dizer, ela queria o fim do relacionamento e ele não queria. Teve um caso, acho que 2 semanas atrás, que a mãe de 2 filhos foi acusada pelo marido que matou os 2 filhos e se matou, alegando que ela tinha traído ele. Ela foi hostilizada no sepultamento dos filhos. Olha Nem só. isso ela conseguiu fazer. Eles colocaram esse cenário todo ela como uma vilã, cara. Como pode uma coisa dessa? Ela? Não, e detalhe, ainda tem. O mais grotesco é que tem um monte de gente que apoia. Não é só homem, não. Não é só homem, não. Tem mulher que apoia. E, infelizmente, a Tem. gente vai para o lado da política, como sempre. Damares Alves, Bia Kicis, Júlia Zanata, Carolina de Tone, mulheres que deveriam defender as mulheres, elas são contra leis que ajudam as mulheres. Quer dizer, ontem saiu a equiparação da misoginia ao crime de racismo. O nosso Sim, eu tava querido amigo, assistindo. entre aspas, Eu tava assistindo uns trechos sobre isso. Aí tal do o Nicolas falando mal, aquele tal de Adrilles, que ele quis fazer aquela não, graça que eu vi hoje cedo, que ele passou batom e quis colocar peruca pra poder dizer, ah, agora eu estou no meu lugar de fala, aquela coisa toda. isso. Então, é assim, ao invés das pessoas tomarem a rédea da situação para defender a mulher, para defender as mulheres, tem embate. Eu vi uma declaração do líder do PT, se eu não me engano, ontem, o Randolfo Rodrigues, e ele escrachou no púlpito. Ele disse uma coisa muito verdadeira. Ele falou: eu não acredito que nós estejamos em 2026. Parece que nós estamos no século XIX. Porque para ter esse tipo de debate aqui no Congresso, é inimaginável você querer arrumar uma lei melhor ainda, para proteger mais ainda as mulheres. Ainda tem gente contra. Isso aqui devia ser uníssono, mas não é. Esse moleque, eu não canso de falar que é moleque, esse Nicolas Ferreira, cara, esse moleque, se for reeleito, pelo amor de Deus, Minas não sabe votar. Minas não sabe votar. Reeleger esse moleque, tá? Esse moleque é extremista, é bolsonarista, sabe? Defender. Não, eu vou fazer de tudo agora para derrubar o que o Senado aprovou. Quer dizer, não pensa na esposa dele, ele é casado, não pensa nas filhas, não pensa nas mulheres, ele pensa em quê? Não, eu vou ser contra o ajudar. Eu vou ser o contraponto absurdo, mas eu vou ser o contraponto. Não é, ao invés de nós pegarmos e defendermos todos os direitos das mulheres e reforçarmos cada vez mais, não. Ainda existe gente, principalmente classe política, que não quer pregar a submissão das mulheres.
Isso é um absurdo, cara. Que nem o caso lá dos Estados Unidos da mulher que foi agredida, eu achei um absurdo danado a igreja, cara. A igreja queria que ela se calasse. Olha, você não vai denunciar ele, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você fizer, nós vamos tirar você da casa que você está. E é isso que acontece. Ninguém dá o apoio. Ah, aconteceu? Vamos te apoiar. O que foi que aconteceu? Vamos te ouvir, vamos te apoiar. É isso que aconteceu? É, se para. Se não foi a primeira, que eu falei, não foi a primeira vez. Só que dessa vez ela veio às redes sociais para poder se manifestar, dizer o que aconteceu. Ou seja, não foi a primeira vez, agora foi a segunda. E vai ser quantas vezes, até infelizmente acabar chegando nas vias de fato na morte dela, infelizmente. Para alguém, para essa igreja talvez querer fazer alguma coisa, se manifestar, tentar ajudar, depois que aconteceu realmente o pior. Mas é uma coisa que é uma situação muito complicada, porque as igrejas, independente da religião, ao invés de fazerem um papel de acolhimento, não, não. Porque o cara é pastor, porque o outro tá envolvido com outra coisa. Quer dizer, não tem um acolhimento, tem o quê? Não, tem a exclusão, a expulsão. Vamos botar. Não, você não pode denunciar o cara, porque o cara é daqui da igreja, o cara frequenta. E às É vezes assim, estão com medo, nem. Vamos supor, o fato que ocorreu com os dois. A preocupação deles tinha que ser entre o bem-estar do casal. Vamos supor, você, esposa, você não tá sendo bem tratada mais, não tá acontecendo nada disso, vocês separam. Só que a preocupação deles não é o bem-estar deles, é separar e que cada um fica bem no seu canto. A preocupação deles é com o nome da igreja. Porque é manter quando, a aparência. é, porque É manter quando a eles forem aparência. falado, porque quando eles forem falado, como isso está indo para as redes sociais, o que vai ser falado ali, o que vai para os pastores dessa igreja, o que vai ser para eles, que vai estar sendo sujo, é o nome da igreja deles. Então a preocupação deles é com a igreja. Não é com, vamos dizer, com as ovelhas dele. É como que a igreja vai estar sendo mal falada. É isso que é a preocupação deles. Então é por isso que eles acabam agindo dessa forma. Isso é verdade. Agora me diz uma coisa: o que tu sabes desse movimento ridículo, patético, deplorável chamado Red Pill? Cara, isso eu nunca pesquisei muito bem ainda não. Eu não tô Vou muito te dizer ciente o que disso. é. Red Pill é um movimento de masculinidade. É um movimento que quer resgatar o homem macho alfa, que quer submeter a mulher à submissão total. Vide o careca do Campari, que Ah, ficou sei, muito sei. famoso. Aham. Que já é Pois um é, babaca também. isso. Que se achou lindo e estava querendo dar dicas amorosas, dicas de conquista. Ele é esse Red Pill, já tem algum tempo já, eu conheço um Red Pill, tá? Que tem a coragem de olhar para a cara da mãe dele, que tem 55 anos, e ela precisa de atendimento, precisa de musculação, precisa fazer academia por ordens médicas, e ele tem a coragem de olhar para a cara dela e dizer assim: a senhora não devia ir, a senhora não tem mais idade para frequentar a academia, e ela com 55 anos. É um Red Pill, é um Red Pill. Aham. Tá? Eu não cito nomes, mas é um Red Pill. É um Red Pill Nutelinha mesmo. Nutelinha mesmo. Então, esse movimento, ele visa é, resumir, baixar cada vez mais as mulheres, tá? Escrachar com o feminismo e levantar a autoestima do macho alfa, que a mulher tem que ficar na cozinha, ela tem que lavar a roupa, lavar a louça, ela não tem que ter dinheiro, ela tem que ser submissa ao homem financeiramente também, e tem que estar pronta para quando o homem quiser. É mais ou menos isso o movimento Red Pill. Eu sou muito radical, sabes disso, eu sou muito radical. Para mim, o bolsonarismo, como eu disse várias vezes, ele não ajudou, ele não criou nada, Ele mas só ele fez. ajudou. A única coisa que ele fez foi as pessoas, vamos dizer assim, fazer as pessoas saírem do armário, vamos dizer esse termo assim.
Exatamente. Então ele não criou nada, Botar, mas ele botar ajudou a as garras de exacerbar fora. Só fez as pessoas botarem as garras de fora. isso. Isso aí é lógico e visível. Então eles não criaram nada, mas eles ajudaram, como tu falaste, a saírem do armário. Então o cara que acha que é macho alfa, o Red Pill, ele acha que a mulher tem que ficar no lugarzinho dela, se submissa a ele, tá? E o que ele tem que ser o dono de tudo, dono da razão e dono de tudo. É que nem esse policial militar que citaste que assassinou a esposa. Então é assim, eles não querem desvantagens, eles querem apenas vantagens. Eles não pregam nenhum tipo de igualdade, pelo contrário, a mulher está aqui embaixo e o homem tem que estar lá em cima. Esse é resumindo, o movimento Red Pill é mais ou menos parecido, está meio que atrelado com os tais dos legendários, né? Aham. O monte de macho que paga 15 mil, 17 Pra mil, poder 20 subir a mil, 30 mil, montanha, você aqui da família. não, aí só vai macho. Aham. Só vai macho. Entendeu? Vamos lá subir a montanha porque nós somos Red Pill, nós somos os macho alfa e a gente tem que resgatar a nossa autoestima. O cara não consegue raciocinar, não consegue pensar. Mas ele paga caro para fazer essa porcaria, essa imbecilidade. Mas é mais ou menos isso. Então, esse tipo de movimento, ele tem crescido muito. Se tu buscar no YouTube, tem muita gente falando besteira, para não falar palavrão. Tem Aham. muita gente falando besteira. E como nós já falamos outras vezes, regulação de internet, cara, não adianta, não tem para onde fugir. Bolsonarismo, extremismo, esse movimento Red Pill, regular a internet, bloquear esse tipo de conteúdo, entendeu? Porque o teu amigo, o teu amigo que é clone do meu amigo, os nossos, tu sabes de quem eu estou Aham. falando, é o tipo de conteúdo que eles consomem, cara. É É o tipo de verdade. conteúdo que eles consomem, entendeu? Não adianta. Eu ouvi do meu amigo dizer assim, não, deixa minha mulher lá em casa, cuidando dos filhos, trabalhando, eu trabalho e sustento a casa. Enquanto eu tento, de todos os jeitos, colocar minha esposa cada vez mais para cima, estudar, faz concurso, etc e tal, tem um cara dizendo assim, não, a minha esposa, deixa a minha esposa lá na casa, lá em casa, fazendo a comida, lavando a louça, lavando a roupa, e acha normal. E acha normal, entendeu? Acha normal. Mas é isso aí, meu querido. Infelizmente, existe esses movimentos aí antifeministas que querem colocar a mulher. Só entrando numa questão rapidinho aqui, antes da gente finalizar, só para poder finalizar um pouco nessa parte aí. Qual que é a sua opinião sobre as questões das leis que tem hoje em dia? Por exemplo, eu acho que a lei Maria da Penha ainda está meio fraca para poder proteger a mulher. O que, que você acha? Cara, eu acho assim, a Lei Maria da Penha ela tem que dar uma reformulada. Eu acho que ela precisa aumentar mais ainda as penas, entendeu? E eu acredito muito que a partir do momento que ela for acionada por uma mulher que foi agredida ou coisa pior, é, o agressor, desde que provado, que tenha todos os trâmites legais Porque judiciais, se parece. for provado, É, ele porque. tem que ser preso, cara. Não existe esse negócio de, eu vou ficar. Não, ele está respondendo em liberdade. A chance dele, ele está indiciado, está sendo investigado, a chance dele ir no local e assassinar a mulher é um segundo, um minuto. Porque eu acho um pouco falho por causa disso aí. Porque, a princípio, o que eles dão é a medida protetiva de distância. Que eu acho que isso no Que não Brasil. adianta. Eu acho que isso no Brasil não adianta nada. Por exemplo, uma coisa que parece que eu vi que também que mudou aqui, que antigamente era só a mulher pegar e denunciar, o cara já ia preso. Mas agora parece que tem que ter provas. Não é só ela pegar e falar, e denunciar e falar. Agora ela tem que pegar e mostrar as provas também. E eu acho que Não, tá. eles tá correndo estão tentando, né, colocar aumentar um pouco mais a rigidez da Lei Maria da Penha, que é para colocar o agressor com tornozeleira eletrônica. Essa parte eu não Eles vi ainda estão, não. eles estão, tá se especulando isso.
entendeu? Não sei se vai entrar em votação, mas está especulando isso. Mas, cara, na boa, medida protetiva, manter distância, não resolve. Não resolve. Você, Tornozeleira por exemplo, você eletrônica, vai pegar vários teve casos um. aí de casal, de marido e mulher aí que tinham essa medida protetiva e não adiantou nada. Você vai ver que o cara mesmo assim fez alguma coisa contra a mulher. É, não vai resolver, cara. Eu acho que é xadrez. É, A partir do momento que foi denunciado, é xadrez, sabe? Vai prestar depoimento, mas já fica lá preso pelo menos alguns dias até a averiguação. Infelizmente, existem certas leis que precisam um pouco mais de radicalismo. aham, Porque para o cara sair da delegacia e assassinar a esposa, a namorada ou a ex, é muito rápido. E verdade. não vai ter tornozeleira eletrônica que impeça. Vide um outro amigo nosso que tentou soldar, cortar a tornozeleira eletrônica, É verdade. entendeu? Pois é, então Se diz um inocente, cara mas tentou com. fugir, né? Deixa quieto, né? Ele falou que foram os remédios, mas É. isso aí não acredito, é abobrinha. Mas vamos lá, voltando para o assunto. O cara usando tornozeleira eletrônica, ele pega o carrinho dele e vai na casa da sogra e chega lá, já chega dando facada, dando tiro, acabou. Não tem uma segunda chance, é muito difícil, entendeu? Infelizmente, tem coisas que precisam ser um pouco mais rígidas. Ou felizmente, não é bem infelizmente, é felizmente. Por exemplo, denunciado, a mulher fez o exame de corpo de delito, foi provado mesmo, realmente, no corpo de delito que ela foi agredida, já prende, cara, Ou já pelo menos uma prende. prisão preventiva, alguma coisa, tem que ser feito, porque esse negócio de distanciamento não funciona, não funciona. Funciona, não. Infelizmente não funciona. Eu tenho certeza que no início pode meter o medo nas pessoas, pode dar um medo nas pessoas, mas com o tempo vai desgastando. O cara, o cara que faz, eu vi um vídeo no Threads horrível, horrível, horrível. O cara fazendo uma live, foi no sul do Brasil, aqui. O cara fazendo uma live com a irmã dele e dizendo que ele ia matar a ex-mulher. Ele estava dentro da casa dela e ela, a mulher pedindo pelo amor de Deus para ele não fazer isso. E ele gravou. Ele matou e se matou. Fez uma live para a irmã. Que isso, cara? Entendeu? Quer dizer, nem aparece todo o vídeo, só aparece no final quando ele diz Uhum. que se despeça dela, porque ela vai morrer agora e eu também vou embora. E aí eles cortam o vídeo. Então é assim, tem que prender, cara, tem que prender. E ela tava com medida protetiva, se eu não estou enganado, sabe? São coisas, Wesley, que a gente vê, dependendo da idade, a gente vê que as leis ficam muito ultrapassadas, ficam muito paradas, são muito retrógradas. Tinha a lei da honra masculina, né, até acho que 1919 que foi criada a lei que o homem tinha o direito de matar a esposa se caso ela tivesse sido infiel, para ele, digna a honra dele. Quer dizer, parece que essa lei caiu em 83, se eu não estou enganado. Depois eu pesquiso e vejo. Então, quer dizer, o cara tinha autorização de assassinar a esposa se ela tivesse traído ele. Ridículo isso é. Né? Não tem jeito, cara. Mas, meu querido, para encerrar, a gente tenta fazer a nossa parte, né? A gente É. conversa, a gente grava vídeo e tenta ajudar algumas pessoas a assistirem para tomar um pouco de consciência, né? O feminicídio está aí, infelizmente, e a gente não tem muito o que fazer a não ser defender a causa É, a feminista. gente tem que tentar fazer a nossa Eu acho parte, que né? Que nem você tem uma filha, eu tenho uma filha, então a gente não sabe futuramente o que pode acontecer. Então a gente com também tem, certeza, então a gente não pode nem ficar calado, também tem que procurar fazer a nossa parte, ter pensando nelas também, no futuro delas. com certeza. É educação, né, cara? Tudo isso é educação. Eu ensino a minha filha, tento ensinar a minha filha a ser independente, não depender de pessoas em muitas coisas, Aham. estudar, pesquisar, ler e vai transformar ela numa mulher de fibra, de opinião,
entendeu? E que seja muito bem, seja formada, seja muito bem, a cabeça funcione muito bem nessa questão. Eu estou aqui, se eu preciso de um companheiro, que o companheiro seja correto. Aham. Se não for, manda embora, entendeu? A gente tenta. Galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Curtem o vídeo, comentem o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Mais um assunto aí na semana que vem. Irlanda, o papo hoje foi bom, bacana e bem produtivo. Com certeza, meu querido. Boa noite, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, boa noite.